Olá! Bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou Isabela. Atualmente eu moro na França. Eu mudei pra cá pra me tornar uma chefe de cozinha. E eu criei esse canal pra documentar essa jornada. Em alguns outros vídeos eu falei um pouco a respeito, porque quando eu vim pra cá, eu já tinha um trabalho, mas aí deu ruim e eu pedi demissão. Então no vídeo de hoje eu vou explicar o que aconteceu, como que foi a minha... Não explicar assim, mas tipo a minha experiência no restaurante, a minha experiência com pessoas francesas, como que foi tudo e o porquê que eu pedi demissão. Então eu vou começar dando um contexto pra vocês entenderem do porquê que eu já vim com o trabalho. Eu acho que você pode conseguir vir do Brasil já com o trabalho, mas eu creio que seria mais difícil porque não tem como você conversar com a pessoa, ter uma experiência. Eu já tinha um trabalho porque o meu noivo já conhecia os donos do restaurante. Que eles chamam de trabalho de temporada, né? Eu tava trabalhando em temporada, que é ou você trabalha, por exemplo, no verão ou você trabalha no inverno. Então, meu noivo, ele já conhecia os donos, ele já tinha os donos desse restaurante que a gente trabalhava. Eles têm 3 restaurantes e ele já trabalhou em um outro restaurante. Então, ele conversou com o dono, não, eu quero que você venha pra cá e tal, que não sei o que, mas e a Isabela e tal. Então, beleza, tem um trabalho pra Isabela. Pra vocês entenderem o conceito do restaurante. O restaurante era na beira da praia, faz, tipo, 500 pessoas no almoço, 500 pessoas no jantar, entendeu? É, tipo, loucura. Principalmente na temporada, porque tem muita gente na cidade e tal. Então, é um restaurante de muita quantidade. É tudo muito rápido, a comanda chega, 5 minutos pra tá pronto, manda, e aí chega outro. É tudo muito rápido. Então, não é uma gastronomia, assim, elaborada e tudo mais. Não é, pô, a gastronomia que eu quero fazer, mas tudo bem, o salário era muito bom. Meu salário, por exemplo, era 2.500 euros por mês, mais hora extra. E a questão é isso. Às vezes, numa semana, chega a fazer 70 horas. Então, você faz muita hora extra. Aqui é 39 horas. No Brasil é 40 horas por semana, aqui é 39 horas por semana. Então, tudo que passa de 39 horas extra, e você faz muita hora extra. Então, num mês eu podia tirar, tipo assim, 3.500 euros. O intuito era esse. A gente ia vir fazer dinheiro rápido. É difícil, mas é rápido. Então, eu já vim com essa mentalidade. Não vai ser nada muito assim, uau e tal. É bem frutos do mar mesmo. Não tem nada demais. Eu fedia peixe, mas era o contrato. Foi de 10 de junho até 31 de agosto. Eles chamam de CDD, que é contrato por tempo determinado. Os outros restaurantes que eu trabalhei, os outros 3 restaurantes que eu trabalhei, foi no Parlamento, o restaurante que eu trabalhei na Nova Zelândia, que era um restaurante vegano, e o restaurante italiano. O Parlamento era meio que alta gastronomia, assim, digamos. Não era, tipo, super alta gastronomia, mas era mais alta gastronomia. Então a gente fazia uns pratos mais elaborados. No restaurante vegano, era um restaurante vegano, 100% vegano. Mas ainda assim era mais, cozinhava, fazia coisas, temperava. Não era essa coisa de chegou a comanda, sei lá, vai, a comida, tudo muito rápido. E no restaurante italiano, era pasta. O dono é italiano, então ele prezava demais, assim, por ingredientes italianos. Era muito legal mesmo. Essas 3 experiências eu tinha gostado muito. É um tipo de cozinha, assim, que eu gostei, que eu faria. Essas foram as experiências que eu tive em restaurante. Aí no restaurante aqui, eu sabia que ia ser tudo muito rápido, ia ser um pouco diferente dessa experiência que eu tive. Mas eu acho que a questão maior era que eu nunca tinha trabalhado com frutos do mar. Por exemplo, eu não sabia abrir ostra, todas essas questões, assim. E aí em francês, os nomes em francês. Então eu não sabia. Eu tava com medo muito dessa questão e, obviamente, tava com medo da língua. A pessoa falar as coisas e aí eu não entender o que a pessoa tá querendo e eu ia ficar, ai, desculpa. Aí foi meu primeiro dia de trabalho, foi numa terça. Eu começava às 9 horas da manhã, a cozinha sempre começa às 9 horas da manhã. Eu entrava, então, às 9, aí a gente trabalha até 11. A gente faz tudo que tem que ser feito pra aquele dia, de 9 às 11. Aí de 11 a 11h30 almoça, e aí 11h30 a gente volta, termina alguma coisa muito rápida que tem que fazer, e meio-dia começa o serviço. O serviço normalmente vai de meio-dia às 2, 2h30. Porque eu tava na parte fria. Normalmente a cozinha profissional, você divide em área fria e área quente. Então, área fria, a gente fazia salada. Lá eles têm poke bowl. A gente fazia poke bowl. A gente fazia uns pratos que aí tinha caranguejo, camarão, ostra, caramujo do mar. Eu nunca tinha visto, falar bem a verdade. Porque aqui eles comem caramujo, comem escargot, né? Mas aí eu não sabia que eles comiam escargot do mar também. Aí eu tava nessa parte. A gente era em 4 pessoas nessa parte. E aí tem a cozinha quente. Que aí, por exemplo, peixe, né, que assa e tudo mais. A gente tinha entrecô também. E aí, normalmente, o que acontece? A parte fria, a pessoa chega no restaurante, pede a entrada, pede não sei o que, pede esse prato, pra depois pedir o quente. Então, primeiro, chegava muito pedido pra nossa sessão, aí a nossa sessão meio que acalmava e chegava muito pedido pra sessão quente. Não, obviamente, assim, todo dia meio que junto, mas, tipo, desse jeito. Então, a gente trabalhava mesmo, mais ou menos de meio-dia às 2, 2h30. E aí, fecha, limpa a cozinha, faz tudo. Então, eu trabalhava até umas 3, 3h30. E aí, depois a gente voltava às 6, trabalhava até fechar. Aí, no meu primeiro dia, tinha uma menina na cozinha, da cozinha inteira. E ela tava na minha sessão, mas era só ela na cozinha inteira, o resto era tudo homem. Ela fala inglês. Se você viu meu outro vídeo, eu vou deixar linkado no card, o vídeo que eu falo do porquê que eu vim pra França, como foi tudo isso. Eu falo que aqui, ao contrário da Nova Zelândia, que eu achei que tinha não muita, mas tinha bem mais mulheres trabalhando na cozinha. Eu tinha muito mais mulheres trabalhando
trabalhando comigo. Aqui, não é comum ainda. É um ambiente realmente muito mais masculino. Eu cheguei pro almoço, 9 horas, trabalhei com ela que me explicou tudo. Ela que ficou, tipo, encarregada de me explicar as coisas, como que ia funcionar tudo. E ela falava inglês, foi bem legal. Ela falou que ela tava muito feliz porque ela tinha alguém que fala inglês, porque ela quer ir pros Estados Unidos e tal. Então a gente ficava conversando em inglês. Eles falam inglês na França. Tem esse estereótipo de que eles não falam inglês na França. Fala, eles estudam e tal. Mas eu acho que, assim, é meio que tipo no Brasil. Você estuda na escola, então você não fala muito bem. Ela já foi pros Estados Unidos, por isso que ela falava realmente muito bem. Os outros franceses, as pessoas que eu conheço, eles falam, mas eu acho que eles realmente não... Sei lá, até não tem com quem conversar, não sei, não falam inglês tão bem assim. Mas sabe uma coisa ou outra, e se você fala, eu acho que eles entendem ok, assim, quando você tá conversando com eles, se for pra falar inglês. Mas aí talvez eles não conseguem falar de volta, né? Mas enfim, então o meu almoço foi com ela. Só que ela não ia fazer o jantar. Então eu fiquei com ela durante o almoço, ela me explicou as coisas, a gente fez tudo junto, tal. E tinha um outro menino também, mas ele também só falava, ele fala mais só francês. Mas a gente foi. E aí eu ia fazer o jantar com ele. Aí eu fiquei, né, nossa, meu Deus, eu não vou saber falar nada de francês, tava super preocupada. Mas ele foi super gente boa. Eu já tava tentando aprender o cardápio antes, estudando os nomes das coisas em francês e tal. Pra quando eu chegar, quando falar, saiu tal coisa, quando vem lá na comandinha. Saiu um bulô lá. Bulô é o caramujo do mar. Aí eu sabia, é o caramujo do mar, fica em tal lugar, são 6. Então eu tava estudando desse jeito. A noite foi super legal com esse menino. O que acontece? No começo, acho que mais ou menos no meu primeiro mês, assim, umas 3 semanas, eu não conversava com as pessoas em francês de, tipo, expor ideias, eu não conversava coisas fora do conceito de trabalho, sabe? Eu não tinha conversas com as pessoas, porque eu não tinha muito vocabulário. Mas eu nunca senti que no trabalho em si era difícil, vamos supor. Porque é tipo assim, pega a faca e pica. Cutô, cupê. Quando a pessoa... Você entende o contexto que a pessoa tá falando. Pega tal coisa na geladeira lá atrás. Frigô. Frigô é a geladeira lá atrás. Eu sabia que eu tinha que ir lá atrás. Então eu acho que pra mim, nunca foi muito difícil. Óbvio que eles falavam mais devagar comigo, tinha toda essa questão. Mas eu não acho que foi uma coisa que falasse, meu Deus, era horrível trabalhar com essa menina não entendia bosta nenhuma. Não acho. Aí foi, trabalhei terça, quarta, quinta-feira. Foi um dia muito especial. Éramos 4. Eu tinha trabalhado até então 3 pessoas. Eu e mais essas 2 pessoas. Aí na quinta veio um menino, que eu não tinha trabalhado com ele ainda. Ele tava de folga na terça e na quarta. Por isso que eu não tinha conhecido ele. Aí ele veio e ele não falou comigo. Tipo, ele falou, bonjour, beleza. Falou mais nada. E ele sabia que eu era novata, porque, né, ele não tinha me visto antes e tudo mais. Mas ele, assim, gente, ele não conversava comigo. Ele não conversava comigo. Não sei se ele não foi com a minha cara, o que foi. Mas ele não falava, vamos supor, eu vou fazer tal coisa, você faz tal coisa. Porque eu era novata, eu não sabia nada onde que ficava. Vai lá na geladeira e pega o alface. Beleza, eu posso ir lá e ficar 3 horas procurando onde fica o alface na geladeira. Mas ele não falava, o alface vai estar na direita, no alto, o alface vai estar... Não, ele não falava nada comigo. Trabalhei a quinta, foi, assim, foi muito difícil. Foi horrível. Foi horrível. E ele não conversava. Parecia que ele até me evitava, não era nem que ele não conversava comigo, ele me evitava. Aí trabalhei com esse menino, sozinha na quinta. Porque no começo a gente trabalhava de 2 pessoas. A gente não trabalhava todo mundo junto, porque em junho ainda não tinha tanto movimento. Então era sempre 2 pessoas. E aí no final de semana eram 3. Então na quinta trabalhou eu e ele junto. Aí na sexta era nós 3, porque aí era mais cheio. Sexta, sábado, domingo era sempre mais cheio. A minha folga ficou sendo sexta-noite, sábado e domingo, pra junho. E a gente tinha mais folga, a gente tinha 2 dias e meio. Então ficou sendo isso. Mas o chefe pediu pra eu ir no domingo, pra eu ver como que era um dia mais cheio. Então eu fui no domingo, trabalhou a gente tudo e tal. Foi bem legal, não tinha problema. Esse menino continuava não falando comigo. Esse menino, a gente vai chamar ele de João. O João, ele basicamente nunca falou comigo. Mesmo depois e tudo mais, ele, tipo, não falava comigo. Eu conversava com as outras pessoas e tudo, ou ele me xingava, ele conversava comigo pra, tipo, falar que eu tava fazendo alguma coisa errada, ou ele não falava comigo. Trabalhei, tal. Aí eu já sabia que na outra quinta eu ia trabalhar sozinha com ele de novo. E eu já tava ficando meio assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu acho que eu peguei o trabalho, assim, fácil. Eu não acho que foi uma coisa... Era horrível pra eles me ter no time. Eu acho que, obviamente, eu tenho menos experiência que eles. Eu tenho 1 ano e meio de cozinha. E eu nunca tinha trabalhado num restaurante assim. Todo mundo aqui fala que é diferente trabalhar num restaurante de temporada. Todos eles aqui têm experiência em restaurante de temporada, já trabalharam, sabe como que é o fluxo de trabalho, que é bem mais rápido e tudo mais. Eu entendo que eu não tinha tanto a experiência que eles tinham, não fazia as coisas talvez tão rápido igual eles faziam, mas eu não acho que eu atrasava o serviço. Eu não acho que nunca algo deixou de acontecer porque eu era muito devagar. Ai, nossa, a Isabela tá picando esse trem muito devagar, por isso que não tá indo pra frente. Não sinto que isso aconteceu, não acho que isso aconteceu. Mas, no geral, eu não gostava do serviço. Eu já, na segunda semana, assim, eu já falei, eu já vi que não era pra mim, eu não gostava, porque a gente chegava, picava um monte de coisa, deixava tudo preparado, e aí, quando chegava a hora, a gente só fritava um frango ali rapidinho, colocava no prato e mandava. O head chef, eu nunca tive problema com ele, sempre foi ok comigo, ele conversava comigo de uma maneira geral. Ele era super ok com a cozinha toda, era um bom ambiente a cozinha, quando eu cheguei eu não vi problema nenhum. Ele não era tipo assim, um tirano, um chefe francês que a gente tem na cabeça, que eu imaginei que fosse um chefe muito ruim. Não achei que ele era desse jeito, ele sempre fazia... Ele é novo, ele deve ter tipo uns 35. Aí ele era o head chef, aí tinha um head chef e tinha um sous-chef. O sous-chef falava inglês também, porque ele também já morou na Nova Zelândia, então eu conversava bastante com o sous-chef. Coisa fora do trabalho, assim, a gente conversava sobre a Nova Zelândia, umas coisas nesse tipo. Com o resto das pessoas eu conversava em
francês. Eu tentava muito desembolar em francês e tudo mais. O menino que eu trabalhava, sem ser o João, que é o chato outro, a gente super conversava. Com o tempo a gente passou a conversar coisa da vida mesmo, não só coisa de trabalho. Então eu fui realmente desenvolvendo meu francês, eu acho. Aí eu lembro que eu tinha umas 3 semanas, assim, que eu tava lá já. Eu conversando com esse menino, ele falou, o ano que vem você vai voltar pra cá, pra fazer a temporada também e tal. E aí eu falei, não, Deus me livre. Eu só vou fazer essa temporada e não vou fazer nunca mais. Ele, por quê? Você não gostou? E a gente foi conversando. Aí ele foi chamar o head chef. Aí ele falou, não, vem cá, a Isabela falou que não vai mais fazer temporada, que essa foi a primeira e última e tal. E a gente foi conversando. Aí o head chef falou, não, por quê? Nossa. Eu falei, não, eu não acho que eu sirvo pra esse tipo de restaurante, eu não acho que eu dei muito bem e tal. Ele, não, que isso, você é boa, eu acho que você tá trabalhando super bem e tudo. Ele, olha, eu vou te falar uma coisa, tem quanto tempo que você tá aqui? Mais de 2 semanas. Ele, pois é, se você não fosse boa, você não tinha ficado aqui 2 dias. Se você tá aqui é porque você é boa, porque você dá conta do trabalho. E eu fiquei bem feliz, assim, esse dia. Por exemplo, tanto nos Estados Unidos quanto na Nova Zelândia, eu meio que falava a língua, né? Eu falava inglês, eu não tinha tanta dificuldade com a língua. E aqui ainda é uma coisa que eu fico, será que eu tô fazendo certo? Será que não sei o quê? E também, por ser fruto do mar que eu nunca trabalhei, eu ficava, né? Ai, será? Eu não entendia, por exemplo, quando tava todo mundo conversando, eu não entendia as coisas. Eu entendo se alguém vem e conversa comigo. Então, às vezes, eles ficavam conversando, eu ficava, ai, o que tá acontecendo? Quando o head chef falou isso, eu fiquei bem mais calma. O head chef falou, a água parou. Aí, o que aconteceu? Na penúltima semana de junho, se eu não me engano, o meu noivo teve que ir pra Paris, numa quarta-feira, e ele ia voltar na sexta, de manhã. Porque aqui onde a gente mora é muito pequeno, não tem trem. Tinha que ir numa cidade, numa cidade maior aqui perto, que é uns 40 minutos daqui de carro. Então eu ia buscar ele na estação de trem. E ele voltava sexta de manhã. E sexta de manhã eu trabalhava. Pensei, vou falar com o head chef se eu posso trocar, porque eu não trabalhava sexta à noite, sábado e domingo. Falei, vou ver com ele se eu posso trocar. Em vez de eu não trabalhar na sexta à noite, eu não trabalho na sexta de manhã e eu venho trabalhar sexta à noite. Totalmente assim, vou ver se pode, se não puder, beleza, a gente vai ver outra solução, o que a gente faz. Aí falei com ele, expliquei pra ele o que era e tal, perguntei se eu podia trocar. Aí ele falou, pode e tal. Aí depois de tempo ele falou, não, Isabela, assim, não tem muito sentido, então vamos fazer assim, da vez de você ter folga sábado e domingo, você tem folga sexta e sábado. E aí fica, beleza, por isso mesmo e tal, e aí domingo você vai trabalhar. Então tudo bem, beleza. E aí ele falou que ia ficar de me avisar que horas que eu vinha trabalhar no domingo, se eu começava às 9 mesmo, ou se eu vinha só pro serviço 11 horas. Ele me mandou uma mensagem no sábado falando que eu não precisava ir no domingo. Então nesse dia eu tive sexta, sábado, domingo de folga. Mas pra mim, sei lá, tava ok, não sei. Tava tudo beleza. Na segunda, que eu voltei a trabalhar, eu percebi mudanças. Ele meio que não tava conversando comigo mais, o head chef. Eu fiquei assim, gente, loucura da minha cabeça. E eu fui percebendo as coisas durante a semana e tudo, e ele não me dava bom dia mais, ele não olhava na minha cara, ele literalmente não falava comigo. E eu fiquei sem entender. E aí foi acontecendo essas coisas, eu fui perceber. E continuava ainda o clima muito ruim, não assim, muito ruim, mas com o menino lá, o Joãozinho. Porque toda quinta-feira que eu trabalhava, só eu e ele, eu já ia pra lá assim, meu Deus. Vai acontecer isso, vai acontecer. Gente, pra vocês terem ideia, eu chorava no trabalho. Vou dar uns exemplos de coisas que, assim, a questão da ostra, né? Eu comecei a abrir ostra, eu nunca tinha aberto ostra ainda. Eles me ensinaram a abrir ostra. Eu não abri ostra rápido. Tanto é que mais pro final a gente tava fazendo zoeira, competindo quantas ostras a gente conseguia abrir em 1 minuto. Quando eu cheguei, eu acho que eu devia abrir uma ostra por minuto, ou talvez eu não abria nenhuma ostra em 1 minuto. No final, quando eu saí, eu já tava abrindo, 4, 5 ostras por minuto. Mas então no começo eu era bem mais devagar. Aí o que a gente fazia? Quando a gente tinha mais tempo, eles me deixavam abrir ostra pra eu sempre ir treinando pra eu melhorar. Mas às vezes toda a ostra que a gente abria acabou, às vezes tinha que abrir na hora rápida, eles abriam assim, porque era pra ser mais rápido e tudo mais, pra gente mandar as coisas, o pedido e tudo mais. Teve um dia trabalhando com esse menino, tava só eu e esse menino chato lá, o João. A gente chegou um pedido, a gente tinha ostra. Não, eu tinha falado pra ele pra gente abrir ostra. E ele falou que não era preciso. Tinha um tanto ainda onde a gente guardava as ostras abertas, porque você não pode abrir muita ostra, porque a ostra morre. Você perde ela, então você não pode deixar a ostra aberta. Mais ou menos de um dia pro outro no máximo, que você pode deixar a ostra lá na geladeira e tal, aberta. Então ainda tinha um pouco aberta, mas eu achei que não era suficiente. Por exemplo, a gente tinha ostra, o prato que você comprava era de 6, 9 e 12. E aí tinha os outros pratos com várias coisas e ostras. Aí tinha prato que iam 3 ostras, tinha pratos que iam 6 ostras. Mas, por exemplo, se a gente tivesse um pedido de 12 ostras, aí a gente tinha, umas 15 ostras abertas. Então, pronto, acabou. Um pedido ia acabar com as ostras. Mas ele falou que não era pra abrir. E aí, nesse serviço, começou a chegar gente pedindo ostra, pedindo ostra, pedindo ostra. E aí, eu sei que acabaram as ostras. E aí, chegou um pedido e eu tinha de 12 ostras e eu tinha, acho que 7 ostras abertas e eu tinha que abrir o resto. Mas isso foi mais no começo, quando eu ainda demorava bastante pra abrir. Aí, ele falou que era pra eu fazer esse prato. Aí, tá. Aí, eu comecei a abrir ostra. E eu tô lá abrindo a ostra e tal. Ele não tava fazendo nada. Ele poderia ter me ajudado pra ser mais rápido. Porque eu imagino assim, tá bom, sei lá se ele não ia com a minha cara, por que ele não falava comigo. E o que me dava agonia é porque não foi, por exemplo, alguma coisa aconteceu, uma situação, e aí a partir dessa situação ele ficou com raiva de mim e parou de conversar comigo. Desde o dia 1 que ele me viu, ele nunca conversou comigo. E eu nunca entendi por quê. Eu acho assim, tá bom, você pode até não, sei lá, você não vai com a cara da pessoa que você trabalha, mas digamos assim, você tá fazendo pelo bem do restaurante. Então, vamos fazer esse pedido rápido pra gente mandar mais rápido, né? Mas não, ele não tava fazendo nada, ele não tinha pedido pra ele fazer, ele tinha falado pra eu fazer esse pedido. O que
o pedido que ele tinha pra fazer. Ele, tipo, terminou e eu ainda tava abrindo outro. Todos os outros que eu trabalhava, eles teriam vindo e aberto o outro pra me ajudar, alguma coisa nesse sentido, pra gente mandar o pedido rápido. Porque aqui, esse tipo de restaurante, você manda o pedido muito rápido. Às vezes a gente chegava o pedido, juro, gente, com questão de 3 minutos, a gente já mandava o pedido pronto. E eu lá abrindo, eu devo ter demorado uns 7 minutos. Abri todas as outras, fiz. Nesse meio tempo, chegou um outro pedido de 12 ossos. E ele colocou lá pra mim fazer também aqui, ó, seus pedidos de 12 ossos. Eu falei, beleza, continue normal. Eu falei, ele não vai me ajudar, tudo bem. Só que aí eu demorava. Só que eu acho que assim, não é tipo um trabalho de equipe. Eu acho que ele nunca fez um trabalho de equipe. Ele não fazia um trabalho de equipe. Mesmo com as outras pessoas, a menina já tinha falado comigo, ele é meio que assim e tal. E eu realmente acho que ele é meio assim. Ele não se comunica muito bem. A comunicação dele é muito, muito falha. E numa cozinha, a comunicação é muito vital, assim. Com eles também tinha essa questão, mas comigo era além. Teve uma questão do queijo uma vez. Tinha que picar uns queijos. A gente colocava na tábua de freezer, ou tábua de queijo e tudo mais. Aí ele falou, tem que fatiar o queijo e picar. Um a gente fazia fatiado, um a gente fazia tipo em cubinhos. Aí ele falou, é o queijo tal. Eu não sabia qual que era, eu contei. Aí eu fui lá, peguei, eu contei. Era a primeira vez que eu tava fazendo essa atividade, picando esse queijo. Ele não me falou se tinha, tipo assim, um jeito padrão, porque ele nunca me explicou nada. Ele só virava e falava, você tem que fazer tal coisa. E aí, tipo, eu me virava pra descobrir como é que eles fazem. Porque é uma coisa assim, tá bom, pode ser que eu sei fazer, mas eu não sei fazer do jeito que eles fazem. Porque meio que cada restaurante, cada lugar vai ter o seu padrão, o jeito que você faz, entendeu? Então, ele nunca me mostrou, por exemplo, picar queijo. Você vai falar, picar queijo, só picar queijo, Isabela. Tá bom, mas vai que eles têm um jeito que eles fazem de picar queijo. Ou vai que eles têm um negócio, alguma coisa pra, tipo, otimizar ou pra fazer mais rápido. Ele só falou, pica o queijo. Aí eu comecei a picar do jeito que eu achei que era. E ele ficou me olhando, tipo assim, como se eu estivesse fazendo errado. E ele ficava fazendo careta, vamos supor, tipo... Ficava desse jeito. Aí piquei esse queijo. Aí depois ele falou que eu tinha que fatiar o outro. Falei, tá, mas eu não sei qual que é o queijo que tem que fatiar. Aí ele foi falar um monte de coisa rápido e falou o nome do queijo. E eu entendi que o queijo ficava na geladeira, não sei o que. Eu pegava o queijo, eu ia partir no meio e ia fatiar. Falei, tá, mas qual que é o nome do queijo? Eu não entendi. Você pode repetir? Aí ele se vira. Eu olhei assim. Fiquei pé da vida. Falei, beleza. Fui lá na geladeira, trouxe todos os queijos que tinha na geladeira. Falei, eu não vou ficar. É esse queijo, não é? É esse queijo, não é? Fui lá, trouxe todos os queijos que tinha na geladeira, taquei em cima da bancada assim. Aí ele foi, é esse queijo aqui. Aí eu fui, devolvi os outros queijos que não era. Comecei a ralar naquelas máquinas tipo de padaria. Fatia, coisa, não de padaria, sabe? Nunca tinha mexido com essa máquina. Aquilo lá é super afiado, você pode cortar, você pode não sei o quê, entendeu? Então ele só falava, vai lá e fatia o queijo lá, entendeu? Ele não me dava nenhum tipo de orientação. Aí eu virei e falei, eu não sei, eu nunca mexi naquela máquina. Aí ele, por exemplo, a máquina você regula o tamanho. Então, nesse queijo, era no 3 que eles cortavam esse queijo. Eu ia adivinhar, eu não sabia. Sabe umas coisas desse tipo, gente? Era horrível, era muito ruim mesmo. Então, fui. Aí eu lembro que aí eu fatiei o queijo todo. E aí, no final, você não vai limpar a máquina? Mas, tipo assim, como que limpa? Tem algum modo de segurança que você ativa pra limpar a máquina? Sabe, gente? Ele não falava nada. Era muito ruim trabalhar com ele. Várias vezes eu, no meio do trabalho, assim, eu começava a chorar. E eu segurava pra não chorar. E meu olho cheio d'água, assim. E eu picando os trem. Eu não choro, Isabela, não chora, não chora. Então, eu ia no banheiro, eu chorava. Aí eu limpava, voltava. Teve um dia, pra entrar na hora do almoço também, eu perguntei pra ele que tava montando as entradas, e ele não me explicou, ele não me falou como que era pra fazer, como que era pra montar o prato, nada. Cada dia a gente tinha uma entrada diferente. E eu lembro que eu fui fazer, eu perguntei pra ele. Ele tava fazendo outra coisa, e a gente recebeu uma comanda de entrada. Eu falei, como é que eu faço? Eu coloco desse jeito ou desse jeito? Eu lembro que eu perguntei pra ele se ia tomate também, tomate cereja picadinho, ele falou, não. Aí eu montei de um jeito lá que eu tinha visto ele montando. Aí o head chef chegou, não, mas tá fazendo errado, que não sei o quê. Cadê o tomate? Você não colocou tomate? E eu olhei assim, tipo, acabei de te perguntar se ia tomate, você falou que não ia tomate. Ele fazia umas coisas que eu juro que eu não sei se ele fazia de propósito, se era pra eu me ferrar, ou se era porque ele era babaca, mas era sempre assim, tudo dava ruim com ele quando eu trabalhava com ele. E nos dias que trabalhava todo mundo junto, eu também trabalhava com ele, era menos pior, porque, tipo assim, eu conversava com as outras pessoas, então as outras pessoas me explicavam, apesar dele sempre ficar com cara de bosta e nunca falar comigo, tipo, ele nunca falava comigo. Ele falava assim, fala pra essa menina fazer tal coisa. E nisso, o head chef parou de conversar comigo. E eu comecei, gente, isso é loucura da minha cabeça, não é possível, não é possível. Aí eu fui e falei pra minha noiva, falei, eu acho que o head chef não tá conversando comigo, não sei porquê. Ele, não, para, tipo, ele tem muita coisa na cabeça, né? Tipo, não leva como pessoal. E eu falei, eu tô muito tentando não levar como pessoal, mas eu acho que é muito pessoal, ele não tá conversando comigo. Porque ele conversa com todo mundo, ele faz brincadeirinha com todo mundo e ele não conversa comigo, ele não me dá bom dia, ele não olha na minha cara mais. E eu comecei a achar aquilo muito estranho. Por exemplo, eu fiz aniversário e eu tava trabalhando lá. Gente, ninguém é obrigado a me dar parabéns, não, eu entendo. Não são coisas de, tipo assim, Isabela, você tá sendo mimada, você queria que as pessoas te tratassem, tipo, uma princesinha e tal. Juro, não era. Era só, por exemplo, o restaurante inteiro veio me dar parabéns. O head chef, ele trabalhava meio que do meu lado, assim. A cozinha é muito grande, né? A área fria e a área quente tem meio que uma parede separando, mas aí tem uns vãos. E ele ficava nesse vão, porque ele fica no passe. Ele é a pessoa que ele finaliza o prato, né? O prato chega pra ele e ele finaliza o prato. Na área fria, sempre mudava quem ficava no passe. Não tinha muito não era sempre a mesma pessoa. Normalmente eu ficava na salada. E ele ficava perto de mim, dava pra eu ver ele e tudo. Ele não falava comigo. Desde esse dia, a única vez que eu lembro, a única vez que ele falou comigo, a gente tava num serviço, era umas 2 da tarde já, eu acho. Não tinha ninguém mais. A gente não tinha comanda, não tinha nada, não tinha recebido nada. Tava
tava literalmente morto. A área quente tava fazendo coisas, mas a área fria tava morta, não tinha mais nada pra fazer. Eu tava encostada lá, assim, olhando lá na frente, esperando ver se parecia alguma comando. Do lado da maquininha de comando. Eu falei, nossa, que horas serão já? Eu peguei meu celular pra olhar as horas. Aí tinha uma notificação na barra, eu olhei. Gente, eu nunca, eu não mexo no meu celular quando a gente tá trabalhando em nada disso. Aí eu olhei assim e ele virou, não pode mexer no celular, é extremamente proibido. Ele olhou pra mim e falou isso. Aí eu... então faz tipo 3 semanas que você não olha na minha cara, mas pra falar isso, beleza, tá no direito dele, é a cozinha dele, ele faz o que ele quiser. Mas assim, todo mundo ficava no telefone. A galera ficava no Instagram na frente dele, assim, ó, lá no meio do trabalho, no meio do pau comendo, a galera no Instagram, a galera no telefone, parava pra mexer no Spotify. Eles sempre colocavam música. Eles literalmente paravam. Não, peraí, vamos escolher as músicas. Tem acontecendo tudo, eles paravam, ficando um negócio. Não, peraí. Aí ia mudar de música. E ele falava, tipo assim, ele falava pra alguém também, igual outro menino. Eu falei pro meu, porque eles foram pra mesma escola, fizeram aula junto. Que ele passou a falar pra alguém pra falar pra mim. Fala pra essa menina aí que não sei o quê. E a menina que trabalhava comigo, ela, depois, a gente conversou e ela me falando que ela falava pra ele, fala você pra ela. E não, eu não vou conversar com ela e tal. E ela tentava conversar com ele e ficava, cara, por que vocês estão fazendo isso com ela e tal? E que ele falava, não vou conversar com ela. E ficava fazendo isso. Fala com ela, não sei o quê. E tudo, gente, eu fazia errado. Sei lá, eu cheguei, uma pessoa me falou pra picar as coisas desse jeito. Aí no outro dia, alguém me falava pra picar desse jeito. Era sempre, tipo, tudo tava errado. Sempre, parecia que eu era burra, assim. Porque sempre que vinha alguém, me explicava de um jeito, aí eu fazia. Aí uma outra pessoa vinha e me falava, não, mas não é desse jeito que é pra fazer, é desse. E mudar. Por exemplo, teve um dia eu tava fazendo esse prato de frutos do mar, vamos supor, coloquei ostra, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E lá a gente tem as fotos dos pratos, pra gente ter uma base. Aí eu fiz no que tava lá da foto, num prato que tava mostrando na foto. Levei pro passe. Aí tava eu, a menina, e o head chef tava no meio que no passe dele, mas é um grande passe, assim, um balcão, assim, grande. Levei pro passe pra ela. Aí ela finaliza, ela põe maionese e molho tártaro e tal. Aí ela foi finalizar o prato, aí o head chef veio e olhou. Aí ele olhou assim, falou alguma coisa com ela, reclamou, não sei o que, mexeu assim no como que os negócios estavam. Falou que era pra ela me falar alguma coisa. Aí eu falei, aí ela falou, o chefe pediu pra você colocar num prato maior na próxima vez. E me mostrou o prato. Que era tipo o mesmo prato, mas no maior. Nesse prato, tal. Aí eu falei, tá bom. Tipo, não é o prato que tá na foto. Mas, falei, tá bom. Aí eu lembro que, gente, no outro dia, à noite, teve o pedido desse mesmo prato. Eu falei, vou colocar no prato maior, porque o head chef mandou colocar no prato maior. Coloquei no prato maior. Quando eu levo pro passe, não é nesse prato. Por que você fez nesse prato? É naquele lá, que era o menor. Aí eu... Peguei o outro prato, fui mudar tudo de prato, sabe? E era assim, rotina. Então assim, não é que acontecia uma coisa grande, mas é como se todo dia acontecia uma coisinha. Era muito chato. Por exemplo, teve um dia, a gente tinha um hambúrguer de pato. Então a gente fazia o hambúrguerzinho lá dentro. E aí eles fazem muito, né? Preparam muito pato e aí a gente congela tudo e fica tudo congelado pra temporada, vamos supor, pra um mês, alguma coisa assim. Aí eu lembro que eles tinham preparado e aí o chefe tinha pedido pra um menino que ficava junto comigo, sem ser o chato lá, pra fazer, porcionar as gramas. Aí eu sei que aconteceu alguma coisa que ele falou, Isabela, você pode ficar fazendo que eu vou fazer uma outra coisa. Falei, tá, e peguei esses hambúrguer pra fazer. Tava fazendo, porcionando, tava nada demais, tô lá fazendo. Aí em algum momento o head chef vem e conversa com o menino. Quantos hambúrgueres ainda faltam pra fazer? Quantos que você ainda tem pra fazer e tal? Eu tava do lado fazendo os hambúrgueres. Ele, tipo assim, gente, literalmente, tava eu aqui, o menino aqui, o head chef chegou, ele me viu, ele viu que eu tava fazendo hambúrguer, ele conversou com outro menino. Quantos hambúrgueres que faltam? Não sei o que, não sei o que. Ele, não, quem tá fazendo é a Isabela e tal, porque eu tive que fazer tal coisa. O head chef parou, tipo assim, entre nós dois e de costas pra mim, eu tava lá e o menino aqui, né, conversando. Quantos hambúrgueres faltam e tal? Ele, não, a Isabela que tá fazendo, porque eu tive que fazer isso aqui e tal. Ele, então tá, mas você acha que você vai terminar hoje e tal? Eu posso olhar com ela, que não sei o que, então olha com ela. Aí ele saiu, aí o menino veio, Isabela, você acha que você vai terminar hoje ainda e tal? Porque era muito, gente. Foi papo de uns 500 hambúrguer que eu pensei. Aí eu falei, não, vou e tal, beleza. Mas, entende? Tipo assim, ele é o head chef, ele é o chefe da cozinha, ele é tipo assim, ele não é só, digamos, a pessoa que mais sabe cozinhar na cozinha, ele é a pessoa que tá ali pra gerir pessoas na cozinha, ele é tipo o gerente da cozinha. Do mesmo jeito que você tem o gerente lá fora, no salão, que gere as pessoas, que faz todo o manejo das pessoas, ele é essa pessoa pra cozinha. Como é que ele simplesmente não conversa com o empregado dele? Foi ficando um clima assim, gente, o dia do meu aniversário foi horroroso. Aí você fala, mas não era nada muito grande, assim, não sei. Sim, gente, mas era coisa que ficava acontecendo todo dia. E aí você imagina, eu passava basicamente 12 horas do meu dia lá, nesse ambiente. Eu só fazia coisa errada, nunca tava bom o que eu fazia pra ele. Então pra que eu vou continuar aqui? Eu era tipo uma pessoa não grata na cozinha. Tá sendo bom pra mim, tá sendo bom pra vocês, tá sendo bom pra ninguém. O clima é horrível, fica uma coisa pesada. Aí eu virei e falei, conversei com meu noivo e tal, falei, eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir ficar nesse lugar. Eu tava triste, tava mexendo com o meu emocional real, assim, com a minha cabeça. Não é o seu país, não é a sua língua, não são pessoas que você conhece. Tudo isso acumula. E novamente, sim, gente, quando você muda pra morar fora, igual eu falei, eu já morei nos Estados Unidos, já morei na Nova Zelândia, quando você muda, você não tá no seu país, é a minha filosofia, eu acho que você que tem que se adaptar, você que sai do seu país e ir pra esse novo país. Não tô falando de quem foge de país
país que é refugiado, um país louco. Todo mundo fala, gente, Brasil, quando você tem dinheiro, é o maior país do mundo. Então a gente sai do Brasil pra ter, tipo, melhores opções, melhores oportunidades, coisas nesse sentido. Não é num conceito de a gente sai fugindo do Brasil, sabe? Tipo, nossa, eu vou sair e deixar esse país pra trás. Então eu acho que você que tem que se adaptar a essa nova cultura que você tá indo. Ai, gente. Bati o trem aqui, eu acho que mexeu. Eu tava tentando muito me esforçar pra fazer as coisas dar certo, apesar da barreira da língua. Aí, um contexto também que acontece. Essa casa aqui que eu moro. Essa casa é, tipo, do restaurante. Na temporada, é muito difícil você arrumar alguma coisa pra alugar aqui. E até quando você vem pra alugar coisas, o aluguel é de setembro a maio. Porque junho, julho e agosto, eles não alugam. Eles só alugam, tipo, Airbnb. Que lota a cidade, gente. De 2, 3 mil pessoas, a cidade vai pra 25 mil pessoas, 30 mil pessoas. Mas o restaurante, eles alugam casas, tipo, o ano inteiro. E aí, as pessoas que vêm pra trabalhar com eles moram nessas casas. Então, eu tinha meu quarto aqui, tal, morava nessa casa. E eu ficava, se eu parar de trabalhar no restaurante, eu não vou ter o meu quarto. Mas aí eu falei, eu vou conversar com o povo lá, vou perguntar ela, vou conversar com a gerente. Isso era um domingo, 13 de julho. Aí ela não trabalhava no domingo. Falei, então eu vou falar com ela amanhã. Mas era 14 de juillet. 14 de juillet é o dia da França. Mas eu nem me toquei nisso. Só que é tipo assim, é um dos dias mais cheios que teria no restaurante. É o dia... É como se fosse a independência, mas não é independência porque é a França, né? Mas é tipo um dia pra se comemorar a França. Aí, mas eu tava, tipo assim, eu falei, hoje ou nunca. Eu tava cheia de coragem. Eu falei, eu preciso falar com ela. No domingo tinha sido horrível o dia de trabalho. Tava lá conversando com eles na segunda, trabalhando e tal. Aí a menina virou e falou, Isabela, você acha que a gente podia conversar? A menina que eu trabalhava. Eu falei, vai, pode. Aí podia conversar eu, você e o Flo. Aí eu, tá, Flo é o meu noivo. Aí eu fui e terminou, eu falei com a gerente. Falei, ô, Luana, gerente, você acha que se eu não trabalhasse aqui no restaurante, eu poderia continuar no meu quarto? Aí ela, como assim? Mas e aí? Quem vai trabalhar no restaurante? Falei... Aí é um problema que você vai ter que resolver. Mentira, eu não falei isso. Aí ela, não, mas eu sei que você não tá feliz, dá pra ver que você não tá feliz e tal, mas pensa assim, só tem mais um mês, que não sei o que. Eu falei, eu penso isso todo dia. Eu falei pra ela, eu penso isso todo dia, mas não tá dando. Eu vou ver com os chefes, os donos, o que a gente pode fazer. Eu falei, então tá bom. E aí a menina veio pra gente conversar. E aí ela foi conversar, tipo, você não tá gostando? Eu tô vendo que você tá meio que fechada, o que você acha? A menina foi conversar comigo. Eu falei, uau. Você tá na cozinha comigo, você vê o que acontece. Ela, eu sei, é bem difícil e tal. E aí a gente começou a conversar barra chorar, porque eu só chorava. Mas enfim, aí eu falando com ela, eu não sei o que aconteceu, eu não sei, porque o clima é horrível, o head chef não conversa comigo, o dono da cozinha não conversa comigo, ele não me quer lá, o outro menino não conversa comigo, eu tenho que trabalhar com ele todo dia, ele não olha na minha cara, é um ambiente horroroso, eu venho pra cá, eu não quero vir trabalhar. Sei que nesse dia a gente foi conversando um monte de coisa, ela falando um monte de coisa, pontos que ela achava, por exemplo, uma coisa que ela falou. Um dia ela virou pra mim e falou que eu tinha que procurar chegar mais cedo, tinha uns 15 minutos mais cedo, pra ver se eles precisavam de alguma ajuda e tal, pra gente finalizar alguma coisa. Não era pra eu, tipo, chegar às 6 horas, que era a hora que eu começaria a trabalhar. Até aí, nenhum problema, porque assim, chegar aqui... Eu acho que é um problema, porque quando você põe, assim, na matemática, você trabalha umas 4 horas a mais de graça. Se ela queria que eu chegasse, tipo, 15 minutos mais cedo em todos os meus horários. Então você meio que trabalha de graça pra galera. Mas assim, até que vai. Ela virava pra mim e falava assim, porque a gente é um time, então a gente tem que ver se o time tá ok, porque às vezes, se você chegar às 6, se todo mundo chegasse às 6, ia ficar muita coisa pra fazer. Então algumas pessoas chegam antes, pra 6 tá tudo pronto pra gente jantar. Mas aí só você chegar às 6 e vai jantar, fica chato com o time. Eu falei, mas eu não sou um time com vocês não conversam comigo, não fazem nada, então cadê o time? Poderia fazer se fosse pelo time, mas não existe time. Essa situação específica que ela tá falando, tinha umas 2 semanas, mais ou menos, que eu tava fazendo isso. Eu chegava às 9, eu parava de trabalhar na hora que eles me mandavam, eu ia almoçar às 11 e eu voltava às 11h30, que às vezes, se eu tava picando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e dava 11 horas, eu literalmente parava, juntava minhas coisas, total, guardava e ia almoçar. Eu não terminava, eu não fazia nada além. Eu tava nessa vibe mesmo, porque eu tava de saco cheio. E aí foi isso que ela comentou. Eu tenho muito pra mim que não é porque o outro tá sendo ruim que eu vou ser ruim. Mas era assim, porque realmente não existia. Eu não queria ficar naquele ambiente mais que eu precisasse. Ela, eu entendo e tal, mas é que eu acho que é isso que tá pegando. A galera não tá gostando dessa situação e tal. Eu falei, com sinceridade, foi vocês que criaram essa situação, porque todos eles já... Outra coisa também, eu fui a última pessoa a chegar na cozinha. Todos eles já estavam trabalhando lá no mínimo 1 mês, 2 meses. Eu fui a única que chegou pra temporada mesmo. Então todos eles já estavam lá, já se conheciam, já, sabe? Eu era total a novata, vamos supor, ninguém entrou depois de mim. Então eu falei, tipo, foi vocês meio que criaram essa situação, porque eu cheguei depois, vocês já tinham tudo, vocês já faziam tudo do seu jeito. Eu só cheguei, vocês me explicaram. E aí a gente ficou conversando essas coisas. Aí eu falei, cara, você tá lá, você vê o head chef não conversa comigo. Tudo ele manda alguém falar, alguém fazer, ele não olha na minha cara. Ela, eu sei, eu já falei isso com eles várias vezes, eu já conversei com eles. Eu falei, cara, por que vocês estão tratando ela desse jeito? Eu não entendo por que vocês tratam ela desse jeito. E ela falou que eles não vão mudar, que ela já tentou muito, assim. Realmente não acho que
eles vão mudar. Que ela realmente acha que eu tinha que sair, que ela não via uma melhora. Eu falei, pois é, então, pra que eu vou ficar aqui? Pra mim não tem sentido continuar aqui mais. Ela também acha, eu não acho que vai mudar. Eu fico muito triste porque ela falou assim que ela não via problema em trabalhar comigo. Eu era mais devagar do que os outros. Às vezes eu, né, não picava as coisas tão rápido, alguma coisa assim. Mas ela nunca achou que o serviço era mais devagar no geral porque eu tava no serviço. Que ela nunca teve problema em trabalhar comigo. Eu sempre fiz as coisas certas. Se eu tava fazendo alguma coisa errada, ela me mostrava, eu corrigia, eu fazia. E que ela não sabia por que eles estavam fazendo isso comigo na cozinha no geral, me colocando de lado. E eu lembro que quando eu sempre contava pro povo, e eu sempre pensei que era bullying, mas eu falei, cara, não tem como eu falar que é bullying, não tem lógica pra mim. A gente tem 30 anos, todo mundo adulto, as pessoas estão fazendo bullying. Bullying é quem tem 12 anos faz bullying. E ela virou pra mim e falou, eu acho que o que eles estão fazendo é bullying. Nessa hora, gente, mas eu chorava. Porque eu falei, eu também acho. Porque foi tipo assim, não tem explicação pra mim. Então, basicamente foi isso. Aí, o que eu imaginei? Eu falei, talvez, obviamente, a gerente vai conversar com o head chef. Gente, eu juro, eu posso ter sido muito ingênua, mas eu juro que eu achei que ele ia vir conversar comigo. Mas eu falei, não é possível, ele vai vir falar comigo em algum momento. Nossa, Bela não falou que você quer sair e tal. Não sei. Gente, ele não conversou comigo. Na noite, quando a gente voltou. Na terça, ele não conversou comigo. Na quarta, era o dia de folga dele. Ele não trabalhava na quarta. E a gerente tinha meio que ficado de me dar uma resposta. Na terça, no final, ela falou, já que eu vou ter a sua resposta. E nisso, esqueci. Terça-feira, 9 horas da manhã, tinha um chefe lá. Brotou um chefe. Começou um cara a trabalhar com a gente. Eu olhei assim, eu falei, esse cara tá no meu lugar. Mas eu falei, mano, foi muito rápido, eles já arrumaram alguém pro meu lugar. Então eu vou sair mesmo, é real, vou sair. Então na terça esse cara começou a trabalhar já. Na sexta era meu dia off, né? Então em julho e agosto, depois que em junho era sexta-noite, sábado e domingo. Mas aí depois, em julho e agosto, todo mundo tinha um dia de folga só. E o meu dia ficou a sexta. Aí o que eu imaginei? Eu falei, eu vou trabalhar até quinta. E aí na sexta, que é meu dia de folga, aí eu não venho. Eu tava imaginando que eles iam fazer isso. Aí na quarta, a gerente chega pra mim, umas 10 horas da manhã. Ela, Isabela, hoje é seu último dia, então pode ser? Eu falei, uai. Você tá me perguntando se é ou você tá me falando que hoje é meu último dia? Ela, não, hoje é seu último dia. Já comecei, já tá tudo pronto, já conversei com os chefes e é isso, pode ser? E você vai continuar na casa, você pode ficar no seu quarto, tá tudo certinho. Eu, beleza. Gente, eu abri um sorriso de cabo a rabo. Beleza, meu último dia, maluca. Quando eu voltei da geladeira, eu vi que ela tava com o sous-chefe. Deu a entender que ela tava contando isso, que era meu último dia de trabalho. Tava ficando estranho, ele veio. Aí ele perguntou pra mim em inglês. Isabela, é seu último dia de trabalho? Eu falei, é. Aí ele, como assim e tal? Eu não sei se eles não achavam que eu ia sair. Eu não sei se eles achavam que eu ia continuar naquele clima bosta que tava, entendeu? Que eu ia, tipo, a gente vai continuar fazendo bullying com ela e ela vai ficar aqui até o final. Foi mó bafafá. Começou a cozinhar, nossa, mas esse é o último dia da Isabela, o último dia da Isabela. Aí o povinho da área quente veio conversar comigo. Não, Isabela, veio me abraçar. Gente, fiquei chocada. Veio me abraçar, não acredito que esse é o último dia, vou ficar com saudade. Não é que eu não conversava com ninguém. Por exemplo, o povo da área quente. Eu conversava com eles, bom dia, não sei o que, às vezes no vestiário, trocando de roupa, alguma coisa, quando a gente ia almoçar. Mas a questão é que eu não tinha contato com eles na hora do serviço mesmo. Eu trabalhava, né, na minha áreazinha e eles ficavam lá do outro lado, então não tinha como a gente ficar conversando. O relacionamento com eles não era ruim, mas não era próximo também, não era com eles que eu trabalhava. Aí um menino veio e me perguntou, um menino que é da área quente, nossa, mas por que você vai sair? Você achou o trabalho muito difícil e tal? Eu falei, não, olha, pra te falar a verdade, assim, não é nada, não é fácil, não é algo que eu ame, mas eu não achei tão difícil. Aí, o problema é o ambiente, né? Eu falei, é. Então, tipo assim, era óbvio, todo mundo via. E ele não era nem da minha área, vamos supor, ele era da área quente. Então, quarta-feira foi meu último dia, era o dia que o head chef não trabalhava. Eu achei isso o cúmulo, pra mim foi o cúmulo. Ele não falou nada, ele, tipo, não me deu tchau, não me despediu. Eu era a empregada dele, vamos supor, eu trabalhava, né, junto com ele ali, eu era abaixo dele. Ele não teve a decência de falar nada, nem se despedir, ou nem de nada. Eu acho que ele realmente, ele escolheu pra eu ser meu último dia, o dia que ele tava de folga, porque ele não ia ter que lidar comigo, digamos assim, na quarta-feira à noite, mesmo o chatinho lá, e ele veio, então, vamos ir, não sei o que, até e tal. Tendo todo mundo veio me dar tchau, não sei o que. Eu acho que o head chef fez justamente isso, porque ele não ia ter que falar comigo de jeito nenhum, gente. E eu fiquei chocada com isso, eu achei muito covarde, mas num nível, assim, dele ridículo. Aí eu parei de trabalhar e tudo mais. A primeira instante eu fiquei aliviada, fiquei bem aliviada, pra falar a verdade, porque eu falei, nossa, eu não vou trabalhar lá mais. Instantâneo, assim, no outro dia eu fiquei com vergonha de contar pras pessoas que eu tinha pedido demissão, porque eu falei, cara, eu comecei a me sentir um fracasso, assim, como se eu não tivesse dado conta, que eu tinha falhado, eu não dei conta, eu devia ter aguentado mais. E eu conversando com uma amiga, expliquei pra ela, tal, eu falei, nossa, você acredita que a menina virou e falou, cara, eles estão fazendo bullying com você. E eu lembro que ela escreveu gritando, assim, bullying, caramba, eles estão fazendo xenofobia, que não sei o que, tal. E aí eu fui pensar, assim, será que foi xenofobia? Mas assim, eu não acho que foi, de verdade, eu não acho que foi uma questão de xenofobia, não acho que eles estavam me discriminando por ser imigrante. O que acontece? O menino, o Joãozinho, ele é francês, tipo francês. Papá que falei, mas ele é tipo branco, blá, 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 blá. Ele e a menina. O resto da galera, todo mundo é imigrante. É o quê? Colorido. O Flo disse que é colorido. O resto da cozinha inteira é colorido.
é misturado, é imigrante. Por exemplo, o outro menino que trabalhava comigo, ele é francês, tem cidadania hoje em dia, mas ele é do Haiti. Mas ele mudou pra cá, tipo assim, com 11 anos, então ele tem cidadania, então ele é francês, mas ele é do Haiti, entende? O outro cara é da Tailândia. O outro menino é da África, eu não sei qual país, gente, perdão. Ele é de algum país da África. O head chef também, o head chef é negro. Ele é, tipo, de algum país da África. Os três carinha que lava a louça, os três são do Senegal. Então, tipo assim, cozinheira imigrante, entendeu? Todo mundo se tratava bem. Tipo, o menino babaca e o head chef tratavam todo mundo numa boa. Então, eu não acho que foi uma questão de xenofobia porque eu sou imigrante. Eu realmente não acho. Não sei, talvez era porque eu sou latina, então a xenofobia era porque eu era latina. Mas não sei, pra falar que era uma coisa de ser imigrante, com os outros imigrantes, eles tratavam todo mundo numa boa. Então, eu realmente não acho que foi essa a questão. Eu não me senti dessa forma. Posso estar sendo muito delulu. Eu acho que foi mais bullying mesmo. No dia que eu conversei com a menina me falou que o head chef, ele ficou muito pé da vida no dia que eu pedi a folga lá. Tanto é que eu falei que foi depois disso que ele parou de falar comigo. Mas que ele teve que, tipo assim, mudar... Ele teve que mudar toda a configuração da cozinha lá, dos dia off do povo e tal, porque ele teve que me dar o dia off na sexta. Era só ele ter falado não. Primeiro que eu nem pedi o dia off, eu só pedi se poderia mudar. E era só ele ter falado, Isabela, não dá pra mudar. Nossa, vai ser muito difícil, tal. Ele me deu o dia off, o final de semana inteiro. Então, não entendi. Pra ele depois ficar com raiva e não falar comigo. Mas enfim, então eu acho que foi questão de ser babaca mesmo. Então, a minha experiência foi essa. Depois eu fiquei muito triste com o outro falando, eu fiquei me sentindo fracasso. Fiquei papo de umas 2, 3 semanas nesse rolê, gente, muito triste. Falei com umas 3 pessoas só. E eu ficava pensando isso na minha cabeça. O Flo, tadinho. Nossa. Falava, não, Isabela, para, não é verdade, não sei o quê. Ele me apoiou bastante, assim, tanto na decisão e depois quando eu ficava falando isso. Aí, num primeiro instante, eu fiquei pensando em voltar, mas eu acho que eu fiquei muito paralisada. Eu fiquei pensando, assim, que ia ser igual. Eu não sei, eu achei que talvez eu pegasse um restaurante aqui também, que ia ser um restaurante de temporada, não sei, eu fiquei imaginando que a minha experiência talvez poderia ser igual. Eu fiquei criando um monte de coisa na minha cabeça. E eu acho que eu paralisei mesmo. Eu tava com medo, tava com muito medo de voltar a trabalhar, de passar isso de novo, disso acontecer de novo. Eu acho que meio que eu paralisei, traumatizei. E aí, por fim, a gente resolveu que eu não ia trabalhar aqui, voltar a trabalhar. Eu ia voltar a trabalhar lá em Toulouse. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito aliviada, eu fiquei pensando várias outras coisas. Pois, uma coisa que eu fiz, eu tenho um grupo de WhatsApp de brasileiros em Toulouse, eu mandei lá, gente, como é que foi o começo de vocês aqui? Melhorou com o tempo? Como que é a relação de vocês com os franceses? Eu fiquei bem abalada. Até então, pra mim, eu, de verdade, assim, eu não tive problema com franceses, essa questão que franceses é assim, não sei o que, eu não tive. Até o restaurante, aí foi o ápice, né? Aí eu falei, descobri, aqui estão os franceses que eles falam. Mas muitas pessoas também falaram que eles são, assim, super gente boa. Eu amo, eu tenho vários amigos franceses e me dou muito bem com eles. E sim, a questão da língua é mais difícil. Depois que você fala a língua de uma forma mais fluente, é melhor. E eu tenho muito colocado a minha mente nisso. Vou procurar um outro lugar, vai ser melhor. Eu não me deixar isso ser a ideia que eu vou fazer da França, sabe? Que franceses são desse jeito e que isso é a França. Então a gente tá nesse ponto hoje, digamos. Mas eu não sei, se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem comentar alguma coisa, talvez alguma coisa que não ficou clara no vídeo, se você quiser comentar sobre, eu vou adorar conversar com vocês nos comentários sobre isso, o que você achou, o que você não achou. Essa foi a minha experiência, espero que de alguma forma possa colaborar com quem tá vindo pra cá, com quem queria saber alguma coisa nesse sentido de um emprego na França. No próximo lugar que eu for trabalhar, eu pretendo falar como que vai ser, eu pretendo realmente documentar tudo isso. Então, se você gostou, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, se você gostou, dá um like, deixa seu like aqui no vídeo, e aí eu entendo que vocês estão gostando, eu faço mais desse tipo, enfim, mais vídeos. E é isso. Bisou, bisou. C'est coupé.